Oi, gente. Hoje a gente vai conversar um pouquinho das dificuldades quando a gente começa a trabalhar com artesanato em casa. Eu vou falar um pouquinho do que eu vivi, do que eu vi e do que as pessoas vêm pedir ajuda para mim, a dificuldade delas também. Vou tentar falar aqui o mais breve possível, não vou me estender muito. Vamos ver como é que vai ser. A primeira coisa é sobre o material. As pessoas perguntam se o investimento é muito grande e qual o tempo de retorno e se o material é muito caro, essas coisas. Então, eu vou falar assim, um pouco do biscuit, um pouco do feltro, um pouco da costura, tá? O material em si, ele não é tão caro, né? O biscuit, a gente compra uma massa lá por, sei lá, R$15 e a gente multiplica aquele valor na quantidade de peças que a gente for fazendo. Tem que ser esperta e calcular direitinho as peças que estão vendendo e calcular mais ou menos quanto você vai gastar de massa. Quando a gente vai fazer a primeira compra do material, a gente vai ter que investir um pouco mais. Então você vai ter que comprar uns materiais básicos, né? Os materiais mais permanentes para você ter uma estrutura um pouco melhor para você poder trabalhar. Quando eu comecei no biscuit, eu comprei assim só o básico do básico, né? Cola, massa, algumas estecas e fui comprando a partir dos pedidos que eu ia tendo. Com a costura já foi diferente, eu já tinha um dinheiro para investir e eu já investi pensando no que eu ia fazer. Então o investimento foi um pouquinho maior. Com a costura também tem a máquina, né? Que a máquina ela é um pouco mais cara, a gente precisa de um pouco mais de dinheiro para investir. Então, se for começar na costura, independente do feltro do biscuit, a costura ela é diferente por causa da máquina. Que nem a silhuete, né? Para começar um scrapbook, trabalhar com essas coisas de papel, precisa uma máquina específica, né? A impressora, essas coisas assim. Então, quando você for investir, tem que pensar direitinho o que você vai fazer para não se arrepender, né? Para não perder esse dinheiro. Claro que você vai poder vender depois, mas mesmo assim é um dinheiro que você perde. Então, você vai comprar, por exemplo, uma massa de biscuit e vai fazer, sei lá, muitas peças pequenas, uma peça grande, talvez duas peças grandes, mas só 1 quilo de massa não dá, né? Porque você vai ter que tingir, você vai ter outras cores, não pode ser só um branco ou só um preto, né? Você vai ter que ter outros tipos de massa, então você vai ter que comprar de acordo com o que você imagina que você vai fazer, por isso precisa um planejamento. Né? Quando a gente começa alguma coisa, não pode ser assim, vou fazer tudo ou vou fazer qualquer coisa. Você tem que ter em mente, mais ou menos, já ter feito uma pesquisa para imaginar o que você vai começar. Então, quando eu me encantei pelo artesanato, eu ficava horas, dias, eu fiquei meses, talvez anos, pesquisando e procurando inspiração, né? Coisas que eu queria fazer e que me despertassem, né? Me despertaram um interesse por modelar. Então eu separei lá algumas massas e comecei a fazer. E quando a gente começa a fazer, a gente vê se a gente gosta ou não. Então a gente vai descartando. Com esse começo da minha procura do trabalho com o feltro e com o tecido, é uma coisa nova, né? Eu nunca tinha feito. Então eu também fui pesquisando, fui me interessando por algumas coisas, fui vendo o que estava mais vendendo, fui vendo a receptividade do público, porque também não adianta eu gostar de fazer uma coisa e não conseguir vender depois, né? O que está mais na moda, essas coisas. Então eu separei lá uma pasta dentro do meu computador e separei algumas peças que eu queria fazer para começar. Eu não tinha bem certeza do que eu queria fazer. Então, quando a gente começa, a gente quer fazer de tudo um pouco. E é bem por aí o começo. Porque você vai eliminando as coisas que você não gosta, né? Então, você vai ter que testar.
vai ter que tentar fazer. Não adianta você olhar a outra e falar assim, eu quero ser que nem a outra. Você é diferente, né? Então, o teu gosto, teu jeito de fazer vai ser diferente. Então, eu fiz, por exemplo, uns quadrinhos, depois eu fiz umas peças de colocar na mesa, eu fiz umas bonecas, eu achei que eu queria trabalhar com a boneca, é claro, assim, quando a gente pensa que a gente vai trabalhar com alguma coisa, a gente coloca toda a nossa força, direciona a nossa vontade ali, dá certo. Né? Se eu quero só trabalhar com boneca, vou me especializar nisso e vou fazer o meu melhor trabalho. Mas não foi o que eu gostei mais de fazer. Né? Então eu fui fazendo outras coisas e ainda estou testando, estou tentando ver qual o meu jeitinho de trabalhar, né? Com a costura criativa que agora eles chamam, porque é um pouquinho de tudo, né? E eu acho que quanto mais você agregar na tua técnica, melhor vai ser para você e para tuas clientes. Então, quando eu trabalhava com o biscuit, eu trabalhava também com as artes digitais. Então, eu fazia as etiquetinhas, eu fazia o convite junto, fazia um rótulo para colocar junto numa garrafa que ia com biscuit. Então, eu acho que quanto mais você agregar, melhor. Antigamente a gente falava, até hoje em dia eu tenho pesquisado muito e tenho escutado muita gente falar assim, direcione teu trabalho para um só lugar. Eu falava muito isso também. Mas eu tenho visto com esse trabalho novo que quanto mais você agregar, melhor vai ser para você. Porque você pode trabalhar com mais qualidade, sabe? Então não adianta eu só trabalhar com feltro e não saber costurar, porque uma coisa está ligada à outra. É claro que eu posso só fazer feltro, né? Tem pessoas assim maravilhosas, eu tenho conhecido um mundo lindo dentro desse universo, né? Que todo mundo, no mundo inteiro faz. Então, tem países assim que são, nossa, enchem nossos olhos de lindezas que tem. E quanto mais você agregar, melhor vai ser, né? Porque às vezes a gente quer fazer um vestido um pouco mais elaborado, daí tem a máquina para ajudar. Então, o começo você vai testar muito, vai perder um pouco de material. Eu não acho que nada a gente perde. Eu acho que em vez de você fazer uma aula, né, você pagar alguém para você aprender num ateliê, você está fazendo você. E não tem jeito melhor de aprender do que você mesmo fazer. Então, acredite que você não está perdendo dinheiro, você está investindo em você, no teu conhecimento, no teu trabalho. Não deu certo? Tudo bem, vou fazer de novo. Não deu certo? Vou fazer de novo e de novo. Por que está tão certo? Porque a gente fica insistindo. Por que as pessoas têm sucesso? Porque são anos fazendo a mesma coisa, todo dia, o tempo todo. Então, a gente vai melhorando com o tempo, isso é natural que aconteça. Né? Então, você tem que investir em conhecimento na sua técnica, aprimorar o que você sabe, de todos os jeitos possíveis. E o material inicial você vai meio que perder, né? Como eu expliquei, a gente não perde nada. Então você vai investir no teu conhecimento. Então, às vezes a massa não dá certo, você vai aprender como é que seca, vai aprender que encolhe, vai aprender que aquele jeito não é legal de fazer, vai aprender que aquele jeito você não consegue fazer, porque às vezes as coisas estão na cabeça, mas não é certo que a mão vai e obedeça, né? Porque a gente não tem conhecimento, a gente tem a ideia, mas às vezes a gente não sabe como fazer, então não fica bem direitinho, a gente fica meio frustrado no começo. Lidar com essa frustração é muito importante, porque você vai ver que às vezes não consegue. Tudo bem, vou lá e aprendo. Se eu quero realmente, vou lá e aprendo. Procuro, pesquiso, hoje em dia a internet está vasta de conhecimento, então tem opção aí para todo mundo. Pede ajuda para uma amiga, tem uns grupos que ajudam bastante, então não é desculpa de não conseguir, né? E o investimento tem um retorno muito rápido, né? Porque você tem uma peça ali, uma coisa que você fez, e você vende e já recebe dinheiro. O lucro
é que demora um pouquinho mais para vir, porque você precisa produzir muitas peças para você ter um lucro e começar a viver disso. Quanto tempo? Mais ou menos uns 6 meses, eu digo. Porque foi esse tempo que eu levei com um biscuit um pouquinho mais, né? Mas agora com esse novo trabalho eu já vejo lucro, então eu já investi o material e já estou recebendo, já recebi o dinheiro que eu investi e agora estou recebendo um pouquinho a mais para poder já viver disso, né? Outra dificuldade que eu tive e que tenho ainda é onde vender, para quem vender. Então você tem que saber que aquela peça você vai vender para alguém. Então se você está fazendo uma peça, você vai ter que pensar, para quem que eu vou vender isso? Eu estou falando, gente, para pessoas que estão começando, né? Claro que as pessoas que já vendem, que já têm uma clientela, isso já passou, né? Mas a gente não tem como fazer uma peça e não pensar para quem que eu vou vender isso, né? A gente não pode fazer, eu vou fazer para mim, mas quem mais poderia comprar? Será que a outra pessoa se interessaria? Quem? Uma dona de casa, uma mãe, uma pessoa que está fazendo uma festa? Então você tem que pensar, para quem que eu estou vendendo essa peça? E aonde ela está? Onde que ela está? Numa feira? Numa loja? Ou na internet? Ou num grupo específico? Hoje em dia tem no Facebook muitos grupos de festas que vendem, né, que pedem indicação. Eu acho um pavor aquilo, agradeço muito quando me indicam, mas eu não fico brigando por cliente não, porque ali é uma tal de pichincha, quem faz mais barato, e as pessoas às vezes nem querem qualidade, querem só o dinheiro bruto ali. Então são pessoas que não dão valor pro artesanato, não são essas pessoas que eu quero como minha cliente. Claro que tem pessoas que vão atender essas clientes e que vai ter gente brigando por elas, né? Às vezes as pessoas não sabem que a gente recusa uma cliente e recebe 2, 3 melhores depois, né? Porque a gente vai selecionando. Então você tem que pensar também que tipo de cliente que você quer e aonde elas estão para você vender. Então você tem que pensar direitinho e fazer um pouco essa estratégia. Se eu vou apresentar meu trabalho numa feira, num bazar, eu tenho que pesquisar o público que vai. Então não adianta eu ir lá num bazar, numa feira infantil e levar coisas, por exemplo, que não tem nada a ver, né? Então tem que pensar, realmente direcionar esse meu trabalho, ver, pesquisar. Isso é rapidinho de fazer, pergunta para um, pergunta para outro, é um pouco mais de interesse. Outra dificuldade que eu tive, principalmente no biscuit, era como que eu ia embalar essas peças para enviar. Porque como eu vendia muito pela internet, eu tinha que embalar de algum jeito. Então esse negócio de aprender a embalar, e às vezes embalava com plástico bolha, não embalava direito, e às vezes quebrava, chegava estragado, ou mofava, enferrujava. Eu nunca tive problema de mofo, mas de ferrugem sim. Às vezes a gente coloca um chaveiro mesmo, impermeabilizando ele, né? Ele acaba fechado ali no saquinho do plástico bolha, e se ele não tiver seco bem direitinho, porque demora, sei lá, 2 meses para secar direito, né? Uma peça de biscuit, acaba enferrujando. Então esses problemas de como embalar, como vai chegar, se eu vou colocar uma etiqueta, como é que vai ser a minha etiqueta, vou colocar num saquinho, vou colocar uma fita, mas isso vai ter um custo, né? Da onde que eu vou tirar esse dinheiro? Então tudo isso eu senti um pouco de dificuldade. No começo eu não tinha lugares para pesquisar isso. Eu fui testando, tentando e cheguei à conclusão de que já fiz muitas tentativas, já comprei caixa em lojas específicas na internet, caixa limpa assim, e só embalava. Foi a melhor coisa, mas hoje em dia elas estão muito caras, então para mim não vale a pena. Nesse meu começo eu acho que é um dinheiro que eu posso gastar em outra coisa. Então eu pego caixa do mercado, umas caixas limpas, mais ou menos do tamanho que eu quero, né? E embalo com bastante plástico bolha, uso bastante o durex largo
e encapo com o papel craft, que eu compro tudo de bobina, porque daí dura mais e eu tenho a segurança de que vai estar aqui quando eu tiver uma encomenda para mandar no correio. Faço também minha etiqueta mais profissional, impressa lá, com a minha logo, tudo, para ficar assim mais respeitoso lá no correio. O correio foi um grande problema também que eu tive no começo, de aprender a calcular frete. Perdi muito dinheiro no começo, mas assim, eu acho que eu tiro de um lugar e ponho no outro. Um frete que às vezes eu calculo errado, o outro que eu calculei um pouquinho a mais, ele já compensa aquele dinheiro que eu perdi. Então eu aprendi a calcular mais ou menos de cabeça quanto que era aquele peso. Tem que ser mágica, gente, tem que ser mágica, tem que imaginar quanto do peso que vai dar no correio, para não ter muita diferença de preço. Claro que sempre dá diferença, muito difícil você acertar, a não ser que você feche a caixa, pese e depois mande para cliente, ou mande a cliente pagar lá depois, né, que tem um frete para pagar depois quando receber lá na cidade. Nunca trabalhei assim, eu sempre trabalhei no cálculo antes e ela pagava antes de eu enviar, porque esse negócio de pagamento também é uma coisa que eu tenho que falar. Então, aprender a lidar com o correio foi uma grande dificuldade, porque tem o tamanho da caixa, às vezes no biscuit eu tinha caixas muito grandes, às vezes as caixas não passavam, às vezes eram muito pesadas, então eu tinha que calcular, porque essa caixa vai daqui até Curitiba até São Paulo, Curitiba até Manaus, que eu tinha uma cliente lá, ou Curitiba até Bahia. Então tem que pensar que essa caixa vai correr, né? Não tem que ficar pondo culpa no correio. É você se prevenir para você não ter o teu trabalho prejudicado. Então, você embalar o máximo possível, né? Então, esse negócio do correio, às vezes extraviou. Eu tive muita sorte nesses anos de trabalho de ter 2 caixas extraviadas. Uma foi bem perto do Natal. Nunca mais mando perto do Natal, porque no Natal o correio já é um caos, né? E perto do Natal nossa, não tem condições. Então, perto do Natal eu não envio mais nada. Eu enviei aquela vez, eu tive que passar meu Natal refazendo, né, a encomenda para essa cliente não perder no dia da festa. E a gente combinou, né? Então eu avisei para ela o que aconteceu, ela entrou em contato comigo e a gente conversou. Ela se dispôs a pagar de novo o frete e eu paguei a encomenda e no fim deu tudo certo. E assim, quando extravia uma caixa do correio, não adianta ficar reclamando, porque os correios eles não resolvem nada mesmo. Eles te devolvem o dinheiro, daqui a 2 meses você vai ter metade da metade que você pagou. Isso se você fez seguro, né? Então, você que tem que resolver. Então, você tem que entrar em contato com a cliente e conversar. Olha, tem essa opção ou essa opção. Vamos chegar a um consenso, porque não é mais minha responsabilidade, só que a gente se coloca, né, no lugar da cliente. Então, não é nossa responsabilidade, só que a gente tem que sempre dar um jeitinho, porque essa cliente vai virar uma cliente especial, né, se a gente tratar bem. Então, a gente sempre tem que pensar nessas coisas do envio. Quando a gente trabalha no bazar, como que eu vou colocar essa peça numa sacola, num plástico, vai ser reciclado, não vai? Então essa embalagem final, ela é muito importante, é uma coisa que a gente também tem que pensar, né? O pagamento, eu tive nesse tempo todo, que não me sai da cabeça, foi besteira minha, porque depois eu aprendi que a gente não pode confiar em cliente, né, por mais legal que seja. O pagamento sempre ou é pela loja, no cartão de crédito, que daí pagou, a gente começa a fazer a peça depois que começou, que viu o pagamento ali, né, não faz antes, porque às vezes não paga. Ou quando é direto assim com a gente no e-mail ou no Facebook, então a gente pega metade para começar a trabalhar, então essa metade a gente compra o material e a outra metade a cliente paga quando estiver pronto, a gente manda foto e a cliente paga. E essa foi da Dora, era um pedido muito grande, e ela
ficava pedindo coisa e mais coisa e mais coisa, e ela sempre ficava incluindo outras peças. A Dora era muito difícil de fazer em biscuit, e tive que fazer assim, sei lá, um pedido de 2, 3 semanas eu fiz em uma. Então foi muito puxado. E como eram muitos detalhes, me cansou um pouco, sabe? Então eram leiteira, garrafinha, sei lá, cachepô, eu não lembro agora, mas eram muitas coisas, muitas peças assim. E ela pagou metade, e aí a festa já estava acontecendo, e já era no sábado, por exemplo, e aqui era terça-feira, e eu já estava preocupada, e essa cliente vai me dar problema, porque já é sábado e ela não pagou ainda, e eu conversando com ela, e ela falando que ia pagar, né? E nessa de acreditar que ela ia pagar, eu enviei essa encomenda, porque eu pensei, essa é uma caixa muito grande, vai demorar muito para chegar, e se não chegar é problema meu, né? Então eu prefiro que chegue e que a criança tenha a festa dela. E no fim essa cliente não me pagou. E ela ficou reclamando, mas também esse biscuit feio que você fez não vale a pena também. Mas a gente tinha combinado, e nem era biscuit feio, era desculpa dela de não pagar. Eu fiquei durante meses pensando nisso, e daí até uma hora que eu falei, ah, chega. Isso aí passou, foi burrada minha, foi erro meu, não faço mais. Então foi um prejuízo muito grande que me ensinou a nunca mais enviar, mesmo que a festa seja amanhã. Não pagou, não leva, né? Porque é prejuízo meu, é comprometimento da cliente. Se a cliente comprou, ela tem que pagar. Se ela quiser realmente, ela faz o pagamento e pronto. Cliente é complicado, porque a gente tem que aprender a lidar com pessoas. Às vezes as pessoas são grossas, às vezes as pessoas querem se sobressair de algum jeito, querem se impor. Então foi um grande desafio para mim, durante todos esses anos, lidar com diferentes tipos de clientes. Clientes que valorizam demais, clientes que fazem um pedido e depois ficam incluindo outras coisas. Então, como eu tinha uma agenda assim muito certinha, se eu colocasse alguém no meio, já dava zebra, já atrasava tudo. Então eu tinha que fazer aquilo e pronto, não podia sair nada da minha rotina. E às vezes a cliente queria mais alguma coisa. Então me desestruturava assim, e falar, como é que eu vou falar para cliente? Eu não posso mais incluir. Eu sempre dava um jeitinho. Então eu aprendi que a gente tem que lidar com contrato, né? Eu tinha um contrato feito com todas esses detalhes que eu fui vendo durante o tempo que me atrapalharam. Então, combinando o pagamento, o orçamento, o tamanho, o peso. Às vezes a cliente reclamava que era 2 centímetros de diferença, que era muito pequeno, que era muito grande. Então eu falava assim, olha, no contrato já explicava para olhar, né, para medir com a régua, porque as pessoas às vezes nem medem com a régua. Falam assim, 10 centímetros, mas é tamanho do quê? Nem sabe quanto que é 10 centímetros. É sério, gente. As pessoas às vezes perguntavam isso pra mim. No e-mail ali, pega uma régua, né? Mede. Mas enfim. Como é que funciona o correio, como é que funciona essa entrega, se vai mandar foto antes. Então, tudo isso a gente tem que combinar. Lidar com o cliente é você mostrar que você é profissional o máximo possível. Então, você ter um contrato que te ampare caso aconteça alguma coisa é essencial para o teu trabalho dar certo. Porque às vezes as pessoas são tão grossas, tão estúpidas, não pensam que você é uma pessoa e pensa, sei lá, que você é uma máquina, que você é uma loja e te trata super mal, você passa dias chorando por causa daquela cliente que foi grossa com você. Então é saber lidar com esse tipo de pessoa, saber que a pessoa do outro lado pode estar com dificuldade, que é uma palavra torta que você fala, que você responde, sabe? É evitar o máximo de atrito possível, porque ela está comprando o teu trabalho, né? Você também não pode fazer tudo o que ela quer. Tem que impor limites, porque você também tem seus limites. Esse negócio de cliente mandar trabalho de outras pessoas é complicadíssimo, porque a gente tem o nosso jeito de fazer. A gente às vezes recebe um trabalho novo e fala, ai, legal, tem uma oportunidade de fazer esse trabalho. Só que eu nunca fiz. Então eu não sei como é que faz, né? Eu não tenho a técnica, eu não sou aquela artesã.
E às vezes a cliente está com aquela expectativa de receber aquele trabalho. Às vezes é uma foto super produzida, super elaborada, não é nem a peça em si, sabe? Mas não é a tua peça. Então acaba sendo diferente. E por mais que você fale, olha, essa peça não é minha, eu vou fazer um pouquinho diferente, tá? Mas aí ela fala assim, muda isso, depois e pronto. A gente fica tão irritado de mudar uma peça depois e pronto, é complicado. Tem às vezes peças que não dá pra mudar depois e pronto, tem que fazer outra. E daí você não gostou, tem que fazer outra. Então combinar esses detalhes, sabe, com a cliente e evitar o máximo possível de mandar fotos para cliente ou de receber fotos de outras artesãs que você sabe que você não tem competência ainda para fazer. Que você tem um limite, né? Que você pode vir a fazer, faz uma amostra, se for o caso, tenta fazer do teu jeitinho e mostra para ela antes, para não ter esse tipo de problema, porque cliente frustrada é muita dor de cabeça. Então é o jeito que você tem que levar, mostrar que o trabalho artesanal é desse jeito. É personalizado, mas nem por ser personalizado você pode fazer tudo que você quiser. Tem alguns limites. Esse trabalho com as clientes é muito importante a gente receber esse retorno delas. Tá feio aqui, tá errado aqui, não gostei disso, ou chegou quebrado, ou a caixa chegou amassada, ou você pode melhorar nisso. Então esse feedback que a gente fala, esse retorno, ele é muito importante, que vai nortear o nosso trabalho. A gente não pode muitas vezes consertar o nosso erro ali e agora, mas a gente pode pensar no próximo trabalho. Então você conversar com a tua cliente, receber esse retorno e pedir para ela um retorno, mesmo que sejam, tá legal, tá gostei ou tá bonito, então tá bom, tô indo por aí, tá legal. Ou não gostei, esse olho não era para ser assim, ou a peça tá muito grande, tá muito pequena, então você entender que aquilo é um conselho, que na próxima vez você pode mudar uma coisa ou outra para melhorar o teu trabalho. Então é isso que o retorno das clientes faz com a gente, né? Sempre melhora o nosso trabalho, por mais frustrante que seja a gente assumir os nossos erros, né? Com esse começo assim de encomenda, às vezes a gente começa a trabalhar num volume muito grande de encomenda e começa a pegar um pouco mais que uma, né? Pega 2 por semana, 3 por semana, como é que eu vou calcular esse prazo de confecção? Então, quando eu estiver fazendo a peça, o certo é eu marcar o tempo. Quanto tempo eu demoro para fazer essa peça? Porque daí, se eu tiver um volume muito grande, eu já sei mais ou menos quanto tempo eu vou demorar. Se eu sei quanto tempo eu vou demorar, eu já sei quanto que cabe dentro da minha semana. É chato, mas é o que ajuda gente a ficar mais automático. Então no comecinho eu pegava um cronômetro desses do relógio mesmo, marcava no relógio, ou agora tem o celular no cronômetro, e começava a contar, fazia a peça, parava, depois voltava, continuava e marcava num caderno quanto tempo demorava. Isso durante uma semana você vai fazendo, você vai ficando mais automático. Então você pensa lá, na minha semana eu posso pegar 2 pedidos. Então você sabe que você não pode pegar mais que isso, que vai te atrapalhar. Esses prazos muito apertados são bons por causa do dinheiro, né? A gente ganha muito dinheiro. Mas são ruins porque eles podam muita gente. Então a gente não pode criar peça nova, a gente acaba fazendo a peça às vezes de qualquer jeito, a gente não acaba se dedicando à qualidade da peça, porque a gente tem que dar conta de entregar aquilo, a gente meio que atropela as coisas. Então, se você quer quantidade, você tem que pensar o quanto você consegue produzir sem se matar, né? Sem ficar no seu limite, para você ter aberturas na sua agenda para você colocar as clientes lá. Então, eu trabalhava assim. Na época do biscuit, eu trabalhava com 2 ou 3 peças de topo de bolo e um pedido com lembrancinha, sei lá, até 20, 30 peças. Era o máximo assim que eu conseguia. Então, às vezes, era 3, 4 pedidos na semana
que eu fazia, começava na segunda, terminava na sexta. E eu me impunha, né, um horário de trabalho. Agora, com a costura, eu tô mais relaxada. Então, eu acordo um pouco mais tarde, trabalho um pouquinho de manhã e um pouquinho de tarde e um pouquinho de noite, porque no biscuit antes eu não aguentava trabalhar de noite e agora com a costura eu consigo trabalhar de noite. Então eu ainda tô aprendendo, né, qual é o meu ritmo. Eu sei que demora um pouco mais, porque eu quero fazer bem caprichado. Então eu pego assim um pedido por semana, faço várias peças. Às vezes o pedido é grande, então eu tento evitar de pegar muitos para me dedicar mais a outras peças que eu posso fazer junto, né? Que me abram espaço aí para novas clientes. Então, se você não tem ainda muitas clientes, você tem que pensar que você tem que produzir novas peças para trazer essas novas clientes e saber que quanto mais você trabalhar, melhor vai ser o teu trabalho e mais clientes você vai ter. Quanto mais você puder mostrar, mais clientes vão chegar até você, né? Então tem que trabalhar com isso. A maior dificuldade, assim, que eu tive com o biscuit foi aprender que ele encolhe, que ele demora para secar, que ele tem um tempo de espera e que ele é complicado de se embalar, que ele quebra, né? Aprender o tempo dele e aprender que ele não é só a massa, né? Tem a base, tem a cola que cola na base, às vezes a gente tem que colar num vidro e daí não dá certo, daí descola. Tá preparado para essas coisas. E às vezes a gente precisa pôr o biscuit numa madeira, né? E às vezes tem que procurar uns outros materiais alternativos, tem que trabalhar com tecido, tem que trabalhar com a fita, às vezes tem que aprender a costurar também, mesmo lidando com biscuit. Tem que aprender a lidar com a impressora para imprimir alguma coisa para colocar junto com o biscuit. Então, a maior dificuldade assim que eu tive com a massa é aqui em Curitiba, que é muito frio e úmido. Então, meses de maio e junho, julho, nossa, quase não dava conta, eu entrava em desespero. Então, eu tinha uma estufa que eu colocava as peças para acelerar um pouco essa secagem da massa. Daí eu fui aprendendo aos poucos que nesses meses eu tinha que pegar menos peças para não ficar irritada, porque não seca. Eu vou fazer o que? Eu vou ficar soprando? Não. Aqui a gente colocava na estufa, né? E se você trabalha num lugar muito seco, às vezes o calor também atrapalha, porque daí seca muito rápido e daí não fica do jeito que quer. Então, essa parte da massa é mais complicada. Era o que mais me irritava, assim, esse tempo de secagem. Com o feltro, a dificuldade que eu encontrei, assim, foi ter que bordar à mão. Porque a gente tem que ficar muito tempo sentada e bordando aquele movimento dói um pouco a mão, no comecinho doía. Daí eu aprendi que tem que ter não pode ficar o dia inteiro fazendo isso, né? Faz um pouquinho isso, um pouquinho aquilo, para não ficar forçando demais, porque o negócio da tendinite que pega todo mundo aí é bem complicado, porque daí você se coloca no teu máximo ali, na manhã você não trabalha, né? Então, do que adianta? Então, você saber que você tem um tempo de ficar costurando com a mão. Então, o feltro, para mim, é essa maior dificuldade, de saber que ele não adianta costurar na máquina, não fica igual. Então, você tem que fazer a técnica do jeito que ela é, né? Porque não fica do mesmo jeito se você for fazer diferente, fica outra peça, né? Daí tem que meio que adaptar. Outra coisa que senti dificuldade na costura, no começo de lidar com a máquina. No começo apanhei um pouco, o fio embolava, como todo mundo que começa na máquina embola, até aprender a lidar com ela, que tem o tal do retrós, que tem isso, que tem aquilo, o jeito como ela funciona e respeitar o limite dela também. Saber que tem certos tipos de agulha para certos tipos de tecido, que tem uma certa cola que me ajuda
e tem certas tesouras, então o tecido, eu não posso ter aqui em casa vários tecidos, né? Porque é dinheiro parado. Então é um estoque que eu tenho que fazer de acordo com o pedido da cliente. Então se ela quer um avental jeans com rosa e listrado. Eu tenho jeans, mas não tenho rosa listrada e tem que ir lá comprar. Então o prazo que eu dou para confecção é um pouquinho maior, porque assim que ela fizer o pedido e o pagamento, eu tenho que ir lá comprar. Eu não posso ter aqui em estoque, né? Talvez muitas pessoas tenham tecidos que saem mais em estoque, mas eu preferi não fazer. Gosto de fazer estoque de fita, de lacinho, de feltro. Eu tenho um estoque bem variado de feltro. O enchimento sempre tem que ter muitos fios, né? Muitas tesouras. Então, sempre olhar se a tesoura tá bem afiada, essas coisas. Cola, sempre tem que ter. Então, são certas coisas que eu posso ter em estoque, mas outras não. Então, não era que nem a massa, né, do biscuit que eu tinha, assim, 10, 15 quilos guardados ali e ficava. E eu podia usar de acordo com os pedidos, podia comprar em muita quantidade. Então, o tecido, ele é um pouquinho diferente por causa disso. Eu acho que tudo a gente aprende quando a gente quer, né? A gente tem que correr atrás, a gente tem que ver, pesquisar muito, saber que não é só produzir uma peça. Você tem todo um negócio por trás. Você não é uma artesã, você é uma empreendedora. Você tem que ter o MEI, né? Tem que pagar lá o teu carnezinho para você ter o teu salário garantido lá na tua aposentadoria. Se acontecer algum tipo de acidente e você não puder trabalhar mais, você pelo menos tem um salário garantido pelo governo. Então, pagar o MEI todo mês é regra, né? Você ter um dinheiro para você investir no teu plano de saúde, para você ter uma garantia que você está protegida. Então, você trabalhar pensando em certas coisas para alcançar metas, né? Eu quero trabalhar porque eu tenho que pagar isso, isso e isso. Então eu tenho que trabalhar e vender tudo isso. Mas eu vou vender para quem? Como? E procurar se diferenciar o máximo possível, né? Porque hoje em dia tem muita gente fazendo muita coisa e você tem que ter o teu jeitinho, né? Ou é a tua foto, ou é o teu jeito de atender, ou a tua embalagem, ou o teu preço que seja, mas você tem que ter um diferencial. Eu acho que tem espaço para todo mundo, por mais que eu tenha visto, assim, eu estava pensando esses dias, mas eu vou fazer feltro. Eu não queria no começo fazer feltro. Eu achava que dava muito trabalho e é um dinheiro assim que ia demorar para vir, né? Porque demora muito para a gente fazer uma peça de feltro. Aí eu pensei assim, poxa, mas tem tanta gente fazendo feltro, o que eu vou fazer também? Mas tem gente que pede, porque não é porque uma pessoa comprou de uma outra artesã que não vai comprar de você também, né? Pode comprar várias peças. A gente não compra várias coisas de várias pessoas? Então as pessoas são assim. Então eu fiquei pensando, não, então tudo bem, mesmo que tenha muita gente no mercado, eu vou fazer para as minhas clientes. Então, as minhas clientes de biscuit me procuram para fazer feltro também. E algumas ainda me procuram, muitas me procuram de biscuit. E essas clientes vão aonde? Vão procurar pessoas que fazem biscuit, um biscuit mais parecido com o meu. Então, eu acho que tem cliente para todo mundo. Não é possível que a gente more num mundo de 7 bilhões de pessoas e 200 milhões que não tenha uma cliente para você, né? Então, eu acho que concorrência está na nossa cabeça. A gente tem que ser concorrente da gente mesmo. A gente tem que se extrapolar o máximo possível, né? A gente tem que se dedicar e passar os nossos limites todos os dias. Falar assim, eu vou conseguir, eu vou fazer até ficar perfeito. E se dedicar o máximo possível para a qualidade. Você quer cliente de qualidade, procure a tua cliente que vá gostar de qualidade. Não fique pechinchando o teu trabalho se você quer uma cliente de qualidade.
pensa realmente o que você quer. Eu fiz um vídeo uma época que dizia que quem tem medo de concorrência, porque a concorrência faz com que a gente cresça, né? Faz com que a gente melhore. Então eu acho que a concorrência é realmente, se a gente souber lidar com ela, a gente vai conseguir tirar o melhor dela sempre. A maior dificuldade, assim, olha, nessa transição, muita gente entrou em contato comigo essa semana, né? Falando assim, poxa, Vivi, eu tô fazendo biscuit e quero mudar pro feltro. Ah, eu tava trabalhando no feltro, fiz o biscuit. Ah, eu trabalhava com feltro, fiz costura, agora vou pro biscuit. Querem trocar, assim, de técnica, né? É difícil no começo, porque você vai deixar tudo de lado, vai aprender tudo, então você tem que saber que você vai ter um tempo para você aprender, que as coisas não acontecem de um dia para o outro, por mais que você faça. Para você fazer bem feito, vai ter pelo menos, sei lá, um mês você aprendendo direitinho, né? O mínimo, né? Porque tem gente que aprende num dia, mas a gente tem que se esforçar, tem que ler, tem que estudar, tem que assistir o vídeo, tem que ir lá comprar material certinho, tem que tentar, se não der certo, tem que tentar de novo. Você saber que você corre o risco de perder todas as suas clientes e você vai ter que começar do zero. Então, se você começar do zero, o teu retorno vai demorar um pouquinho mais, porque você vai ter que conquistar esses clientes. Como que você conquista, né, as clientes? É devagarinho, é publicando, anunciando, chamando, falando do teu trabalho. Então, talvez isso de boca em boca demore um pouquinho mais, o teu retorno, né, vai demorar um pouquinho mais para vir. Nada aqui não tem jeito, gente. Tudo tem jeito, né? Porque se você ficar fazendo isso daqui a um ano, todo dia, todo dia fazendo a mesma coisa, nossa, você vai virar um expert, né? Você já consegue dar aula. Muita gente que eu via no Biscuit que começava, em um ano já começava a ensinar, tá certo, né? Que dentro dos limites, mas as pessoas se sentem mais seguras, né? Depois de um ano trabalhando com aquilo, já se sentem profissionais, né? Já são profissionais da área. Então, se você quer mudar realmente de não tá gostando do biscuit, eu conhecia muita gente que fazia um biscuit assim, mais ou menos, mas que o feltro era maravilhoso. Então, vai e se dedica, né? Vai que aí a tua praia, né? A tua área, e que você se encanta por aquilo e que teu trabalho vai ser maravilhoso e que você vai conseguir vender horrores. Ou vai que você se especializa em bolsa e que suas bolsas sejam maravilhosas. Ou que você se dedique aos kits de bebê, ou que você se dedique a alguma coisa específica que não é isso que você está fazendo. Não está tendo retorno? Vamos tentar de novo, de um outro jeito, com uma outra técnica, né? Quer fazer? Faça. Fique firme no que você quer. Planeje, pensa, vá, pesquise. Tem gente vendendo? Tem gente com a agenda cheia? Se tem gente com a agenda cheia, é porque está vendendo. Esse negócio de crise, não acredito em crise. Eu não acredito em crise. Eu acho que eu deixei de assistir televisão faz muitos anos já. Eu assisto assim a TV paga um pouco só, do que eu gosto, só para ter um pouco de lazer. E eu acho que mudou muito a minha vida não escutar noticiário, porque eu acho que é tudo isso muito manipulado, sabe? Para fazer as pessoas terem medo, para limitar muitas pessoas. Então a gente não tem que acreditar. Quem que falou, né? Ah, mas é porque a minha mãe vem aqui e fala assim, mas porque o preço do mercado tá aumentando. Tá, eu trabalho um pouco mais, o dinheiro vai vir para mim de qualquer jeito. Eu tô com o meu pensamento firme e eu tô segura e que eu vou ser amparada. E eu tô trabalhando para isso. Então as coisas vêm quando a gente fica relaxado. Crise é dentro da nossa cabeça. Se você acreditar que tá tudo muito difícil, vai ficar difícil. O dinheiro tá aí, ele não sumiu. A crise é que eles falam assim, mas é que tem gente que tá fechando a loja. Tá fechando a loja porque a loja é velha, não cresceu nos pensamentos, não mudou a ideologia, sabe? Não se adaptou a esse mundo novo. O mundo tá mudando. Se a gente não se adaptar, vai fechar mesmo. E se você ficar aí parada reclamando, você não vai vender.
Eu não chego perto daquelas lojas que não tem ninguém, que tem aquelas caras dos vendedores que estão de mau humor, eu nem entro, sabe? É um dinheiro que perderam. E tem dinheiro, tem gente comprando. A gente foi aqui em Curitiba tem uma feira de artesanato todo domingo, e eu fui com a minha filha, e tinha um monte de gente com sacola, comprando artesanato, tinha gente comprando pano de prato na feira. Então isso quer dizer que tem dinheiro rolando, né? E a gente vê muita gente comprando comida, comprando roupa, a gente sempre tem que comprar, né? Sempre tem mãe tendo bebê, por mais dificuldade que a gente tenha. Eu lembro, quando eu tive o Kalel, eu não tinha muito dinheiro, mas eu comprei um quadrinho para pôr na porta da maternidade. Eu comprei umas lembrancinhas, eu comprei 10, mas eu comprei. Então, por mais dificuldade, a gente sempre tem que tirar isso perto da gente, sabe? Eu acho que a gente tem que ser nutrido de pensamentos bons. A maior dificuldade é a gente mesma, né? Se eu me imponho limites, que nem eu falei no outro vídeo, eu não tive dificuldade com o biscuit, porque eu não me pus dificuldade. Eu achei que aquilo era fácil, e foi fácil. E agora, com esse novo trabalho, eu também acredito que vai ser fácil. Porque se tem tanta gente com um trabalho mais inferior que vende e vende, por que eu não vou vender? Então eu tenho que acreditar em mim, né? Não tá vendendo agora, mas vai vender depois, eu vou trabalhar no futuro, tenho que pensar lá na frente, vou continuar investindo. Ah, não tem encomenda, não faz mal, vou fazer essa peça que eu gostei, vou investir aqui, vou continuar trabalhando, todo dia trabalhando, todo dia trabalhando. Por mais que você não tenha dinheiro para investir, você pega um dinheiro, um pouco, sei lá, 1 metro de tecido que você invista, 1 quilo de massa, aquilo vai multiplicar. Acredite que vai multiplicar. E multiplica, né? Porque a gente tá sempre amparada e acho que o universo tá esperando só a gente se mexer, né? A gente reconhecer esse poder que a gente tem dentro da gente. Então é isso. Eu espero vocês em um outro vídeo. Espero que tenha ajudado vocês em alguma coisa. Se vocês tiverem alguma dificuldade, entre em contato comigo. No que eu puder ajudar, eu vou estar por aí sempre, tá? E espero vocês no próximo vídeo.